Paz do Senhor, meus amados queridos irmãos, nós estamos nesse dia que nos concedeu o Senhor, que nos deu o Senhor, que fez o Senhor, estudando sobre a nossa terceira lição desse terceiro trimestre. A nossa revista fala sobre o livro de João, nós estamos estudando esse trimestre sobre o livro de João, o título Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Tem sido de muito bom aprendizado, tem sido uma boa experiência para nós aprendermos sobre o livro de João. Tem nos dado um ensinamento muito grande, um dos 4 evangelhos. E hoje nós estaremos estudando sobre a lição número 3, que fala para nós sobre rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. E eu quero aqui já de antemão agradecer a Deus por essa oportunidade de estar estudando com os irmãos, fazendo também agradecimento ao meu pastor Moisés, pela oportunidade de estarmos aqui gravando essa aula, estudamos com os irmãos. Também todos os amados irmãos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical, que de certa forma, direto ou indiretamente, contribuem para o nosso crescimento. Todos nós, alunos da Escola Dominical, tenhamos um crescimento espiritual, um crescimento como alunos. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus direção, e depois nós estaremos em seguida já iniciando nosso estudo. Amantíssimo Eterno Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos fez, pela Tua infinita misericórdia e bondade, pelo Teu cuidado conosco, ó Pai. Muito obrigado também, ó Pai, por essa oportunidade maravilhosa de estudarmos essa lição, aprendermos mais da Tua palavra, aprendermos mais com o Evangelho de João. Que essa palavra, ó Deus, que a Tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus, não significa apenas história, Deus, mas ela é prática, ela é viva para as nossas vidas hoje. São aprendizados práticos. Aprendizados, ó Deus, que ficarão gravados em nossas mentes, nos nossos corações, para que nós possamos ser servos melhores, cristãos melhores, ó Pai. Fica conosco ao decorrer desse estudo. Abençoa as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Bom, meus amados, nós estamos, então, diante da terceira lição, como já foi mencionado. Estamos estudando, nesse trimestre, sobre o Evangelho de João, um evangelho que faz parte ali, do cânon sagrado, que está no Novo Testamento como o 4º livro da Bíblia Sagrada, logo depois de Mateus, Marcos e Lucas. E nós temos, nesse evangelho, uma visão um pouco... da forma de abordagem um pouco diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Eles fazem parte dos evangelhos, os 4 evangelhos, mas a visão de João já mostra mais a divindade de Cristo. Quando João escreve esse evangelho, nós já vimos isso na primeira lição, quando João escreve um dos 4 últimos evangelhos a ser escrito, nós já tínhamos Marcos, Lucas, Mateus escrito, e João agora ele vem, então, não mostrar como Mateus, por exemplo, mostrava Jesus para os judeus, né? Marcos para a igreja que estava em Roma, para os cristãos, Lucas abrangendo ali os gentios também. Não, o Evangelho de João agora, ele já vem alguns anos depois, e o objetivo dele justamente é mostrar a divindade de Cristo. João ele tem como propósito mostrar a divindade de Cristo, nós já vimos isso em lições anteriores. E hoje nós vamos entender, ver um pouco, como o próprio título diz, sobre a rejeição e a oposição ao ministério de Cristo aqui na Terra. Cristo ele inicia o seu ministério, ele tem um tempo de ministério curto, relativamente curto, e durante aproximadamente 3 anos e meio de ministério aqui na Terra, ele tem alguns períodos. Um período inicial onde ele começa a ser conhecido pelas pessoas. Depois nós temos um período de grande efusão de milagres, onde Jesus começa a realizar milagres e por onde ele passava, as pessoas seguiam Jesus por milagres. E nós temos também um período de forte oposição, né? Principalmente quando vai se aproximando ali, quando o ministério de Jesus se torna mais público de fato, que as pessoas conhecem. Nós vamos ver ao decorrer da lição que os religiosos da época, em especial os religiosos, eles começam a questionar Jesus, eles começam a se opor ao ministério de Jesus. Então a lição ela vem nos mostrar isso. Mas o interessante é que o próprio título também afirma
nada impediu a missão do Filho de Deus. O propósito para o qual Jesus veio a essa terra, ele cumpriu esse propósito. O propósito de Jesus, que era salvar a humanidade, que era resgatar o homem a Deus, ele cumpre esse propósito. Nada, não teve oposição, não teve perseguição, nada disso impediu a obra de Jesus de ser realizada. Bom, o nosso texto áureo está em João capítulo 1, versículo 11, que diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então o Evangelho de João, no capítulo 1, ele já inicia mostrando que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele fala que esse verbo, ele apresenta esse verbo como Jesus. E lá no versículo 11, ele vai destacar que Jesus, ele agora, no primeiro momento, ele vem então para os seus, ele vem ser apresentado aos judeus, aquela nação escolhida, o povo adquirido, mas os seus não receberam. Por conta disso, o evangelho então tem uma expansão. Todos quantos aceitarem Jesus como Salvador terão direito a ser chamados filhos de Deus, terão a vida eterna. Então nós vemos aqui no versículo 11 que Jesus ele vem e se apresenta aos judeus, aos religiosos judaicos, ao seu povo, né, à sua descendência, e mesmo assim, seus antecedentes, na verdade, mesmo assim, eles não receberam. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente. A verdade aplicada: assim como Jesus, seus discípulos devem perseverar na caminhada, a fim de cumprir sua missão, mesmo diante de oposições e rejeições. Nós estamos vendo nos dias de hoje, e a lição vai nos trazer esse pensamento, essa reflexão, muitas pessoas que desistem de seguir a Cristo, de ser um discípulo de Cristo por coisas muito pequenas, muito banais. Ah, que fulano na igreja não me cumprimentou. Ah, que eu não tive oportunidade no culto. Então nós vemos várias pessoas se desviando do caminho, abandonando a fé cristã, deixando de ser discípulos de Cristo por motivos fúteis. Quando você vai conversar com essa pessoa, porque numa pregação o pastor falou algo que eu não gostei, ou então eu queria ter oportunidade de culto tal, não tive oportunidade. Amados, nós precisamos aprender com Jesus, nós precisamos olhar para Jesus, o nosso exemplo maior. E ao olharmos para Jesus, nós vamos ver que Jesus, no meio de tanta perseguição, tanta oposição ao seu ministério, ele permaneceu fiel no cumprimento da missão. E ele destacava isso por várias vezes, que ele estava cumprindo a missão que o Pai havia lhe dado. Bom, os objetivos da lição: primeiro, saber que o Filho de Deus foi rejeitado por muitos. Nós vemos essa narrativa escrita nos 4 evangelhos. Jesus sendo rejeitado por muitas pessoas, em especial pelos religiosos da época. Os religiosos não aceitavam de forma alguma que pudesse ter alguém com mais conhecimento que eles, com mais intimidade com Deus que eles, nada disso era aceitável. Então eles foram, principalmente os religiosos, perseguiam muito essa igreja que estava nascendo, o cristianismo, a missão de Cristo, a obra de Cristo. 2. Compreender que a rejeição não faz parte dos que amam a Deus. Não faz parte do verdadeiro cristão ser oposição e rejeição a pessoas, seja aos seus líderes, seja aos seus liderados. O Senhor não espera de nós, por exemplo, que na posição de líderes, que possamos vir a ser, nós venhamos a perseguir um liderado. Ou, contrário, um líder na posição, ou liderado também, questionar e fazer oposição a um escolhido de Deus para estar na frente do trabalho. Então, no tópico 2, nós vamos aprender um pouco sobre isso. E o tópico 3, ressaltar que o Pai não se agradou dos que rejeitaram o seu filho. A Bíblia se cumpriu, várias pessoas rejeitaram Jesus, mas isso não era do agrado de Deus. Deus não se agradava com a atitude dessas pessoas. Texto de referência está em João capítulo 6, versículos 60, 61, 66, 67, 68. E diz assim para nós: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza?
Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É interessante que Pedro, ele toma a atitude ali. Pedro tinha essa característica, né? Sempre, até no momento errado de cortar a orelha lá do soldado, Pedro, novamente sanguíneo como era, tinha essa atitude de sempre estar tomando atitude. Pedro, então, ele responde pelos discípulos. Nós vemos aqui um cenário no capítulo 6, esses versículos que nós lemos, que Jesus ele começa a dar um discurso, uma pregação muito enfática, muito forte, né? Que aqueles que quisessem ser seus discípulos deveriam, em outras palavras, Jesus queria dizer o seguinte: aqueles que quisessem ser seus discípulos deveriam também pagar o preço. E ele começa a questionar: poderão, aquele que for meu discípulo vai ter que comer a minha carne, beber o meu sangue? O que significava isso? Significava comunhão, significava passar por aquilo que Jesus estava passando, passar por oposição, passar por sofrimento, passar por perseguição. E aí Jesus, ao terminar esse discurso, várias pessoas que seguiam Jesus, vários dos seus discípulos, não estamos falando dos 12 apóstolos, estamos falando de outros discípulos que caminhavam lá de Jesus também, e eles ali começam, porque Jesus tinha um círculo, só voltando esse detalhe, Jesus tinha um círculo de 12 apóstolos, que eram os mais íntimos, que andavam junto com ele, que estavam junto com ele na missão. Foram escolhidos para uma missão especial. Fora esses 12 apóstolos, nós temos vários discípulos também, que em alguns momentos estavam também acompanhando Jesus. E aqui os próprios discípulos começam a murmurar, né, um com o outro, questionando, e Jesus pergunta: isso escandaliza vocês? Né? Saber que vai ter que passar por dificuldade, por quê? Jesus ele começa a falar sobre isso porque justamente muitas pessoas começaram a seguir a Jesus não apenas pelo que ele é, pelo Deus que ele é, por ser o Senhor, não para ser Senhor das suas vidas. Mas muitas pessoas começaram a seguir a Jesus porque Jesus havia multiplicado pão. E muitas pessoas estavam indo atrás de Jesus apenas do alimento físico, apenas para receber novamente pão, apenas para ser alimentado novamente. E Jesus começa a perguntar, começa a comparar para eles que não era só aquilo, se eles poderiam também acompanhar a Jesus nos momentos de sofrimento, nos momentos de dificuldade, ao ser perseguido por ser cristão. E aí o versículo 66 vai dizer para nós: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás. Muitos já não andavam com ele. Muitos daqueles que foram apenas interessados em um milagre, em uma multiplicação de pães, interessados em algo benéfico para si, quando Jesus começa a dar o discurso que eles também estariam sujeitos a sofrimento, a perseguições, eles começam a afastar, de deixar Jesus de lado. E aí o versículo 67, Jesus também pergunta para os 12, os discípulos, para os apóstolos ali: vocês também querem ir como os outros discípulos foram? E é Pedro, então, que toma a postura de responder a Jesus: Senhor, para onde nós vamos? As palavras de vida eterna estão contigo. O que Pedro queria dizer com isso? Não existe outro caminho. O caminho da vida eterna, o caminho da salvação é o Senhor Jesus. Tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra de vida, só o Senhor tem a salvação para oferecer. Então não temos outro caminho. O caminho é seguir o Senhor Jesus. Era isso que Pedro estava querendo dizer. Bom, a introdução. Nessa lição veremos como Jesus enfrentou a rejeição. E isso sem desistir de cumprir o seu ministério na terra. Ele permaneceu fiel. Ele continuou anunciando o evangelho e operando curas e milagres. Nosso Senhor soube lidar com a rejeição e com as manifestações de exaltação por parte do povo. Ele bem sabia o que estava para acontecer para cumprir o plano de redenção. Nós temos as referências em Mateus, várias passagens. Eu vou fazer só a leitura de um versículo aqui de Mateus. Mateus capítulo 26. Já no finalzinho quase do livro de Mateus ali. Capítulo 26. Versículo 56. Quando diz assim: mas tudo isso
aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Vamos gravar essa mensagem aí. Se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando fugiram. Esse texto ele está fazendo referência quando Jesus ele foi preso. Ele estava no Getsêmani orando e quando ele é preso, quando lança a mão dele, o autor aqui, Mateus, vai escrever que Jesus, então, no versículo 55, ele diz o seguinte: Jesus disse à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender. Para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós ensinando o templo e não me prendeste. Mas, ou seja, essa confusão que os homens estavam fazendo para prender Jesus, como se ele fosse um salteador, com espadas, com porretes, isso foi só para cumprir as escrituras. Que Jesus seria perseguido, Jesus seria caluniado, Jesus seria preso. Então, o próprio Jesus, ele deixa aqui, a introdução está dizendo para nós, que ele enfrentou a rejeição, permaneceu fiel no seu propósito, permaneceu fiel no cumprimento do ministério na terra. E é interessante que ele soube lidar com a rejeição. Mesmo com todas as manifestações do povo contrária a ele, ele soube lidar com isso. E quando eu falei sobre gravar a palavra profeta, é interessante, meus irmãos, quando a gente começa a ler, e João, logo no texto áureo da nossa revista, ele fala que Jesus veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam. É interessante que Jesus ele foi revelado pelos profetas no Antigo Testamento. O Novo Testamento apresenta já o cumprimento das promessas acerca de Jesus, que foi revelado desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando o próprio Deus, apresentando o plano de salvação, ele fala que da semente da mulher seria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, os judeus aqui da época, o povo judeu, eles não estavam enganados, eles não estavam sem saber o que estava acontecendo. Os profetas que vieram do Antigo Testamento já profetizavam e apontavam para Jesus. Isaías, Zacarias, Malaquias, Miqueias, tantos outros profetas profetizaram onde Jesus nasceria, como seria, profetizaram o seu ministério. Então, tudo isso foi anunciado antes e mesmo assim, quando Jesus veio, aqueles que eram seus não o reconheceram. Bom, o tópico primeiro diz para a gente o seguinte: Jesus enfrentou a rejeição. Jesus não paralisou diante da rejeição que sofreu. Pelo contrário, ele continua focado na missão que tinha a cumprir. Os evangelhos sinóticos, já vou explicar o que é isso, registram que o Filho de Deus foi rejeitado até mesmo pela população da sua cidade natal, Nazaré. Então, olha só, antes de a gente fazer a leitura de um texto aqui, o que é sinóticos? Esse termo sinóticos significa evangelhos que são semelhantes, que são parecidos, vamos dizer dessa forma para facilitar o entendimento. Nós temos muitos registros que são feitos em Mateus, em Marcos, em Lucas, eles são parecidos, eles são praticamente idênticos. Por isso que na sua Bíblia, quando tem aquelas referências pequenininhas, tem lá um determinado texto. Jesus apazigua a tempestade, por exemplo, Marcos capítulo 4. Ele tem em cima uma referência de onde esse texto está escrito em Mateus e onde esse texto está escrito em Lucas. Então, é considerado evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Por que João, sendo evangelho, não é sinótico? Porque o evangelho de João, na verdade, ele traz uma outra abordagem, ele traz uma visão um pouco diferente. Enquanto, por exemplo, e aí nós temos apenas 10% do que está escrito em João consta também nos outros evangelhos. 90% do livro de João são de escritas diferentes do que está nos outros 3 evangelhos. Então quer dizer que a Bíblia está em contradição? De forma alguma. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. O que nós queremos dizer com isso? Que a abordagem, por exemplo, de Mateus, Marcos e Lucas, a preocupação deles, era, por exemplo, vamos pegar Mateus, a preocupação dele era apresentar Jesus para os judeus. Então Mateus, Marcos e Lucas se preocuparam muito, por exemplo, com o nascimento de Jesus, em contar como foi o nascimento de João Batista, em contar como foi o ministério de Jesus iniciando, os milagres na Galileia, que foi por onde Jesus inicia seus ministérios, seus milagres, Caná da Galileia, onde ele reúne seus discípulos ali junto ao mar da Galileia, ou Genezaré, ou Tiberíades.
Então Jesus ele começa ali o seu ministério na Galileia, parte norte do território de Israel. Mas João já vai se preocupar mais com os ensinamentos que Jesus dá aos seus discípulos já na fase final, principalmente quando ele está na Judéia. Então, por que isso? Porque a abordagem de João é escrever agora para que a igreja continue crendo, para mostrar a divindade de Jesus. Tanto é que João fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e que ele fez todas as coisas, sem ele nada que foi feito se fez. Ou seja, João está apresentando que Jesus, porque Marcos, por exemplo, os evangelhos anteriores, eles apresentam muito da humanidade de Jesus também. E João não, João já está preocupado em mostrar mais o Jesus Deus, a divindade de Jesus que estava no princípio, que fez todas as coisas, sem ele nada que foi feito se fez. Bom, por isso que nós temos essa diferença um pouquinho do que está escrito em João e do que está escrito nos evangelhos sinóticos. Outra característica muito interessante de João. João ele apresenta muito os textos, escreve muito daquilo que o próprio Jesus falou. Quando você pega essa Bíblia, por exemplo, com escritas em vermelho do Novo Testamento, as palavras de Jesus, você vai perceber que boa parte do livro de João está em vermelho, justamente porque João está apresentando as palavras de Jesus. Então Jesus, o tópico primeiro vai dizer que Jesus ele foi rejeitado na sua própria cidade. Fazendo uma leitura rápida aqui de Mateus, capítulo 13, 54 ao 58, esse texto é interessante porque ele é o início do ministério de Jesus. E logo no início já inicia a perseguição. Vamos lá. Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. Diz assim para nós. Está aqui. E chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que esses se maravilhavam e diziam: de onde veio essa sabedoria? Que maravilhas! E essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, e Simão e Judas? Esse Judas aqui é o diferente, tá, irmãos? É Judas, irmão de Jesus, e não Judas, apóstolo que traiu Jesus. São duas pessoas diferentes. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio isso? Pois tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O ministério de Jesus, quando ele volta a Nazaré, a cidade que ele foi criado, passou boa parte da sua vida, ele nasce em Belém, vai para o Egito fugindo da perseguição, volta para Nazaré, que era a cidade dos seus pais. E ali ele é criado, passa a sua adolescência, sua juventude, e prova disso que o texto vai dizer, que as pessoas conheciam Jesus como filho do carpinteiro, como irmão de Judas, como irmão de Tiago. As pessoas, então, eles conheciam Jesus do dia a dia, do cotidiano, né, de trabalhar com seu pai, de estar junto com a sua família, de frequentar a sinagoga. E agora, quando Jesus inicia o seu ministério, depois de Jesus ser batizado, ele vai iniciar o seu ministério. Ao iniciar o seu ministério, Jesus começa a pregar. Nós temos outra passagem bíblica, que ele vai dizer que Jesus chega na sinagoga e ele lê o texto de Isaías 61. Nós vamos ver isso ao longo da lição. Que fala que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu. Quando ele faz essa leitura, ele explica ali ser o escolhido de Deus, que ele mostra para iniciar o seu ministério, ele tem que sair, ele tem que fugir daquelas pessoas, porque é a perseguição que ele foi expulso da sua cidade. Por isso que Jesus, boa parte da sua vida depois, quando ele inicia o seu ministério, ela vai se passar em Cafarnaum. Jesus ele se muda para a cidade de Cafarnaum, justamente porque ele é expulso, ele não foi aceito em Nazaré. Porque as pessoas olhavam Jesus apenas como filho de José ou carpinteiro. E apenas isso. E volta Jesus agora iniciando o seu ministério. Bom, então a perseguição a Jesus já começa na sua própria cidade, aonde ele foi criado. 1.1. Jesus seguiu em sua missão. Jesus seguiu pregando o reino e o amor de Deus para que quem cresce no Filho tivesse a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar de ter sido rejeitado por muitos, o Filho de Deus foi exaltado pelo Pai.
como já previam as Escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Tornou-se cabeça de esquina. O que o salmista está dizendo? Foi o Senhor que fez isso e a coisa maravilhosa dos nossos olhos. Salmo 118, versículos 22 e 23. Então é interessante que a pedra que os edificadores rejeitaram, aquelas pessoas que rejeitaram, se tornou a pedra principal. A pedra de esquina. Sobre ela foi edificado a igreja do Senhor Jesus. Continuando, o Filho de Deus recebeu a missão de reconciliar os perdidos com o Pai e seguiu firme nesse propósito até o fim. João capítulo 19, versículo 30. Vamos só fazer essa leitura para complementar esse texto que a gente está lendo. João capítulo 19, versículo 30. E a gente entra na explicação dele. Diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse... Isso, até o fim. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Então Jesus ele vai até o fim. Quando ele expira na cruz, ele diz, está consumado. Tetelestai. O que ele quer dizer com isso? Que está consumado. A obra está completa. Cumpri a missão que fui designado para fazer. Era isso que Jesus estava querendo dizer. É interessante que Jesus ele vem com missão ao mundo de reconciliar as pessoas com o Pai. O homem ele foi criado por Deus para viver eternamente no jardim, próximo de Deus, estar junto com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, quando a raça humana peca, a Bíblia vai nos dizer que todos pecaram, Romanos vai dizer para nós, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, foram afastados, estão longe da glória de Deus. Mas Jesus ele vem com esse propósito de reconciliar um homem a Deus. A palavra religião ela vem do termo religare, ou seja, reconectar, religar um homem novamente a Deus. O comentarista, e aí Jesus ele inicia então esse propósito de trazer um homem novamente ao Pai, os perdidos ao Pai, começando por Israel, começando pelo povo escolhido, pela nação escolhida. Mas ele foi rejeitado. E a partir daí, então, o evangelho é expandido para todos aqueles que nele creem. O comentarista coloca aqui um suplemento para nós, dizendo o seguinte, uma tradução literal seria a seguinte, ele veio para suas próprias coisas, e o seu próprio povo não o recebeu. Não foi o mundo natural que recusou aceitá-lo. A recusa e a rebeldia vieram dos corações dos homens. João usa a palavra conhecer, para abraçar mais do que o entendimento intelectual. O fracasso em conhecer a Deus é um fracasso sobre um plano ético. É a rejeição voluntária de Deus. É o repúdio à sua justiça. Sem dúvida, a rejeição completa da melhor e mais elevada revelação de Deus foi demonstrada pelos líderes de Israel, geralmente descrito por João como os judeus. Então, principalmente os líderes de Israel rejeitaram Jesus. É interessante, meus irmãos, quando nós lemos as passagens, aprendendo um pouco mais com Jesus, nos evangelhos em especial, a gente vai ver que Jesus ele foi o exemplo de submissão perfeita e voluntária a Deus. Em todos os momentos ele estava dizendo, ensinando aos seus discípulos que ele estava ali cumprindo um propósito, uma missão, sendo submisso à vontade do Pai. Então isso vem nos ensinar que nós também devemos, assim como Jesus, ser submissos à vontade de Deus. E outro ponto muito interessante, que essa submissão não era uma submissão forçada, mas Jesus ele foi exemplo de uma submissão voluntária. Quantas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, cumprindo até mesmo o propósito de Deus, mas murmurando, reclamando, fazendo com cansaço, às vezes fazendo com desânimo. E aqui nós vemos em Jesus que ele toma a forma de homem, né? E ele se submete à vontade do Pai para nos deixar exemplo. 1.2. Alguns rejeitaram os milagres de Jesus. Olha a que ponto a humanidade chegou. Né? Não só rejeitaram a sua missão, mas até os seus milagres eles foram rejeitados. Em seu evangelho, João narra 7 milagres realizados por Jesus. Entre eles, quando Jesus cospe na terra, faz a lama e unta os olhos de um homem cego.
Depois manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé. O homem obedeceu e voltou a ver, ou seja, lá em João capítulo 9, versículos 6 e 7. Jesus ele faz o lodo e ele passa esse lodo no olho desse homem, esse homem volta a enxergar, ele é curado, um cego de nascença é curado. Gravem bem essa informação de um cego de nascença. E aí ele começa a ver. Esse milagre evidencia uma vez mais a divindade de Jesus. Lembra que João está preocupado em apresentar a divindade de Jesus e mostrar Jesus só fez 7 milagres? Não. A Bíblia vai dizer, o último versículo de João, capítulo 20, fugiu agora a referência do versículo, mas o último versículo de João vai dizer o seguinte, que tudo aquilo que Jesus fez foram tantos milagres, tantas maravilhas, que nem todos os livros do mundo poderiam se contar tudo aquilo que Jesus fez. Então apenas alguns ficaram registrados para a nossa edificação. Nem todos foram registrados porque era impossível registrar tudo aquilo que Jesus fez. Então Jesus não fez só 7 milagres. Mas João aqui, na sua preocupação, a sua ênfase está sendo muito na divindade de Jesus. Até os milagres que João narra, João está preocupado em mostrar a divindade de Jesus, o Filho de Deus. Esse milagre evidencia uma vez mais a divindade de Jesus, irritando grandemente os fariseus. Está lá em João capítulo 9, 28 e 29. Vamos ler essa referência aqui rapidamente. João capítulo 9, 28 e 29. Fala que os fariseus ficaram irritados com o milagre que Jesus fez. Olha que ponto chegou, a cegueira espiritual. Então injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Isso aqui os fariseus falando para o homem que havia sido curado. Nós bem sabemos, versículo 29, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a estes não sabemos de onde é. Ou seja, Jesus realizava milagres e os fariseus recusavam os milagres. E eles ficaram furiosos com isso. Vamos ler, depois eu explico o porquê disso. Já que o milagre foi realizado num dia de sábado, João 9,16. Eles estavam furiosos, primeiro, porque não sabia de onde vinha Jesus que fazia milagres. Segundo, como assim Jesus vai curar uma pessoa no dia de sábado? Olha a mentalidade humana dos fariseus religiosos, irmãos. A gente precisa ter cuidado de não ser religioso e não cristão. A gente precisa ter cuidado de não ser apenas religioso, apegado apenas a regras. Olha o versículo 16. Então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então eles estavam ali questionando, eles mesmos entre eles estavam discutindo. Ora, ele não guardou o sábado, ele curou no sábado. Se ele curou no sábado, ele não pode... Ele não guarda o sábado, então ele é pecador. Ele não pode curar. E os outros falam, mas como que um pecador cura? Não tem como. Um dos motivos também que leva essa questão, primeiro a questão do sábado, tá? Nós vimos no sábado, mas aí Marcos capítulo, os religiosos tinham tanta essa preocupação com o sábado, essa questão do sábado, guarda o sábado, não guarda o sábado. Olha o que Marcos capítulo 1 vai dizer, capítulo 2, versículo 27 e 28 diz pra gente, olha só. E disse-lhe, está falando que Jesus é o Senhor do sábado, e disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem também, até do sábado, é Senhor. Existia esse questionamento, porque no Antigo Testamento, nos mandamentos, dizia que Jesus que não tinha que guardar o sábado. Só que Jesus, ele começa as pessoas estavam tão presas ao rito de guardar o dia e se afastando de Deus. Isaías ele vai chegar a dizer que esse povo me louva de lábios, mas seu coração está longe. E Jesus repete isso em Mateus. Não me lembro agora a referência. Jesus novamente repete esse texto, que esse povo louvava de lábios, mas o coração estava longe. E é tão interessante que assim, eles estavam questionando Jesus, discutindo porque Jesus curou no sábado. E aí a pessoa está sofrendo, a pessoa está mal, a pessoa precisa de um milagre,
mas ela vai continuar sofrendo até o próximo dia, porque no sábado não pode curar. E aí vem Marcos explicar então que o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem descansasse, e não o homem por causa do sábado. Então quer dizer o seguinte: o sábado, que antes tinha que ser aquele rito, já não era tão. Na época de Jesus para cá, Jesus ressuscita, por exemplo, no domingo. Então, o que Jesus estava querendo dizer, que os evangelhos estão querendo dizer, que não era apenas a questão do calendário, mas era para que você tivesse aquele momento de guardar a sua vida com Deus. Agora, meus irmãos, que o véu do templo se rasgou, quando Jesus foi crucificado, nós temos acesso ao Pai, ao Santo dos Santos, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Todos os dias da semana você tem acesso ao Pai. Bom, comentaristas colocam um outro pormenor aqui bem interessante também. A primeira visão, então, de raiva dos fariseus é porque era sábado. Segundo, a análise desse milagre, o comentarista coloca para nós no suplemento. A análise desse milagre operado por Jesus é interessante, pois Jesus aproveita para corrigir um erro quanto às enfermidades. Primeiro, pois quantos acreditavam que uma deficiência de nascença provinha de algum pecado de seus antepassados? Ou até mesmo pecado de uma criança no ventre. Misericórdia. Né? Basta olhar João capítulo 9 e veremos a resposta de Jesus. Ele foi enfático ao dizer que nem a criança, nem os seus pais pecaram. Jesus deixa claro que seu poder é maior do que qualquer tragédia humana ou defeito de nascimento. O seu poder sobrepuja nossas expectativas. A grande lição é que Deus não está preso a métodos humanos. Jesus é o Filho de Deus e tem poder sobre a vida e sobre as circunstâncias. Um outro ponto também que vale a pena acrescentar, então, outro ponto. Os fariseus achavam que aquele homem era cego porque os seus pais tinham pecado ou ele pecou ainda no ventre. Um outro ponto também é que os rabinos, tinha uma crença entre os rabinos, por isso a raiva, porque eles combatiam Jesus e agora Jesus cura um cego de nascença. Olha a raiva dos fariseus. Existia uma crença entre os rabinos, isso é um suplemento histórico, de que aquele que curasse um cego de nascença, esse era o Filho de Deus. Aquele Filho de Deus foi anunciado pelos profetas. Se viesse alguém que conseguisse curar um cego de nascença, esse era o Filho de Deus. Jesus está sendo rejeitado, Jesus está sendo perseguido. Quando Jesus cura um cego de nascença, isso ficou claro e patente aos olhos de todos, porque todo mundo conhecia aquele cego desde a infância, ele sempre morou ali. Jesus vem e cura aquele homem. Ao Jesus curar, eles teriam que admitir que ele era o Filho de Deus. Mas como eles estavam perseguindo, rejeitando Jesus, eles se iraram contra Jesus por haver curado aquele homem. Bom, 1.3, rejeitado pelos seus irmãos. Jesus também teve irmãos biológicos, né? Entre eles, nós já lemos o texto que fala sobre isso. Tiago. Esse Tiago, irmão de Jesus, não é o Tiago o apóstolo, tá? São diferentes. Tiago, apóstolo, é irmão de João, do Evangelho de João. Filhos de Zebedeu, né? Ficaram conhecidos como os filhos do trovão, Boanerges, filhos do trovão. Então, Tiago, irmão de João, é apóstolo de Jesus. E existia um outro Tiago, que era irmão de Jesus, assim como Judas, também irmão de Jesus, não o Judas apóstolo. Porém, houve um tempo em que eles também o rejeitaram. Pela referência bíblica, pelo texto bíblico, a gente vai entender que os irmãos de Jesus também o rejeitaram durante toda a sua vida. E só lá em Atos, no capítulo 1, é que eles estão reunidos, quando eles estão reunidos ali buscando o batismo, inclusive a mãe de Jesus, Maria, com os seus irmãos. É só ali que nos dá a entender que, de fato, os seus irmãos agora haviam reconhecido a sua obra e eles começaram a servir também Jesus. Uma prova disso, que o Tiago, irmão de Jesus, historicamente ele é aceito como pastor que ficou na igreja em Jerusalém, de uma grande igreja. Quando Pedro ele é solto da cadeia, ele pede que ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, lá em Jerusalém. Ele pede para que alguém avise a Tiago que ele havia sido solto. Bom, o rejeitaram. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras que fazes. Ou seja, os irmãos de Jesus não estavam entre os seus seguidores até aqueles momentos.
Porque eles estavam dizendo, vai lá para a Judéia, vai fazer as suas obras lá com seus discípulos, né? Quem sabe lá alguém acredita. Como os irmãos de Jesus falaram claramente, os coloca na categoria de incrédulos. Jesus se distingue ainda mais de seus irmãos. Seus irmãos foram vistos pela última vez em João 2:12. Jesus não confiava neles e também não confia agora. Nestes pequenos parágrafos, estes irmãos desempenharam um papel importante, tornaram-se antagonistas de Jesus, foram contrários a Jesus. Aparecemos duas vezes. Eles estão com o mundo que odeia, em seu pecado e incapacidade de conhecer as coisas espirituais. Mais tarde, em João 20:17, Jesus envia uma mensagem a seus irmãos acerca de ir para o Pai. Muito provavelmente a fim de encorajá-los a crer. Então, lá em João capítulo 20, versículo 17, Jesus envia uma mensagem aos seus irmãos que estavam indo para o Pai, muito provavelmente com o objetivo de encorajá-los a também se tornarem discípulos, se tornarem servos. Bom, meus irmãos, esse foi o tópico primeiro, que fala da rejeição que Jesus sofreu então em sua terra natal pelos seus irmãos e porque operava milagres. A religiosidade chegou a tal ponto que os ritos religiosos, os textos escritos pelos rabinos judaicos, ultrapassavam um código de 18 mil regras, que era impossível até eles mesmos seguir. Então, muito além da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, como nós conhecemos, eles se baseavam também em regras de ritos religiosos, ritos de moral, ritos de conduta. Era tanta religiosidade que até para eles era impossível. As pessoas daquela época, os fariseus, os escribas, eles eram mais preocupados em cumprir um rito religioso do que ter um coração amoroso, do que ter um coração quebrantado de fato. Bom, 2.2, na verdade. Jesus não parou diante da rejeição. O Filho de Deus foi rejeitado pelas autoridades religiosas, já falamos sobre isso, pelo seu próprio povo e por alguns de seus seguidores. Porém, nada disso fez com que ele deixasse cumprir a sua missão. Jesus estava focado, olhando para o alvo, olhando para a missão, sem perder o foco por conta de outras coisas. Então fica um alerta para nós, amado irmão, amada irmã, não perca o foco da missão, do propósito que Deus colocou na sua mão e se desvie o olhar para outras coisas. Vamos seguir o exemplo de Jesus. 2.1. Uma outra ponto interessante. Mas que perseguição era essa? Quando nós lemos os evangelhos, nós estamos falando de perseguição com risco de morte. Eles estavam preparando, tentando buscar uma forma de matar a Jesus. Prender a Jesus, de matar a Jesus. Então não era uma perseguição só de falar, era uma perseguição também de ações, de atitudes que eles estavam tendo para tentar prender Jesus. 2.1. Rejeitado pelas autoridades religiosas. A presença de Jesus revelou como os líderes religiosos de seus dias estavam vazios e longe de Deus. O que nós acabamos de falar. Eram apenas religiosos. Seguiam um rito religioso, um rito judaico, mas o coração totalmente longe. O coração totalmente distante do amor de Deus, da palavra de Deus. No entanto, Jesus sabia que seria rejeitado por eles. Olha o texto, a palavra de Jesus. Olha Lucas, capítulo 9, versículo 22. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Isaías escreveu que ele seria o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías 53, versículo 3. Então, desde o Antigo Testamento, Isaías já profetizava que Jesus, ele não só sofreria perseguição, mas ele seria desprezado, ele seria também rejeitado. O comentarista coloca aqui o seguinte: realmente somos o que somos por dentro. Os motivos externos podem manter limpo o coração exterior, enquanto o interior está imundo. Porém, se o coração e o espírito são feitos novos, haverá vida nova. Ou seja, o nosso exterior vai demonstrar aquilo que nós temos no interior. Aqui devemos começar por nós mesmos, mas o inverso também não é verdadeiro. Nem sempre o exterior vai demonstrar o que você tem no interior. É interessante que quando a Bíblia fala que esses religiosos da época eram como se fossem sepulcros caiados, o que é um sepulcro caiado?
Era um sepulcro que do lado de fora era muito bonito, muito bem cuidado, muito apresentável, mas por dentro era morte, por dentro era podridão, por dentro como o próprio sepulcro. O corpo está apodrecendo, está se deteriorando, mas por fora permanece bonito, intacto. A justiça dos escribas e fariseus era como os adornos de uma tumba, um vestido de um cadáver. Só serviam como espetáculo, era bonito só por fora. O engano dos corações dos pecadores se manifesta em que navegam rio abaixo pelas torrentes de pecado de sua própria época, enquanto se sentem orgulhosos de se oporem-se aos pecados mais frequentes em épocas anteriores. O que isso quer dizer? Está dizendo que aqui isso acontece em todas as épocas, nos nossos dias. É muito mais fácil, assim como os discípulos, como os fariseus naquela época, nós tentarmos ocultar o nosso pecado hoje e apontar o pecado de gerações anteriores. Isso acontece em todas as épocas, em todas as gerações. Nós, na verdade, olhamos criticando as gerações anteriores, olhamos e criticamos o pecado de gerações anteriores e cometemos algo até mesmo pior nos dias de hoje e não temos coragem de nos arrependermos desses pecados. Então o comentarista ele vem trazer aqui justamente que esses homens estavam ali iludindo, enganando, porque esses religiosos da época mostravam ser religiosos, mas por dentro estavam totalmente longe de Deus, coração longe de Deus. 2.2. Rejeitado pelo povo escolhido. A rejeição do Filho de Deus pelos líderes de Israel levou muitos israelenses também a rejeitar o Senhor. Se a liderança de Israel, como eles começam a perseguir, a criticar Jesus, muitas pessoas também acreditaram no que os líderes da época estavam dizendo e desprezaram Jesus também. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. O evangelista Mateus relata o alerta de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos, debaixo das suas asas, e não quisestes. Aproveitando só para ler o comentário aqui, na verdade, o que o texto está querendo dizer para nós, o evangelista Mateus está querendo dizer, é que as pessoas, os religiosos, eles estavam perseguindo aqueles que falavam a verdade, perseguindo os profetas. E Deus avisando, quantas vezes ele quis juntar o povo, igual uma galinha cuida dos seus pintinhos ali, protege. Ele estava querendo fazer a mesma coisa e o povo rejeitando. A ira propagou-se pela congregação inteira e se propuseram a linchar a Jesus. A tentativa de precipitá-lo do cume do monte parece ser um esforço para jogá-lo também para jogá-lo para um precipício. Ressalta-se também a majestade da presença de Jesus. Jesus simplesmente, quando aqueles homens começam naquela confusão, que eles iam matar Jesus, porque Jesus ele lê o texto de Isaías, ele entra na sinagoga no dia de sábado, como ele ia várias vezes, era a sua cidade, e naquele dia ele faz a leitura. E quando ele faz a leitura do texto, aquele dia, o rolo da Bíblia, ele para na leitura justamente Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres, né? Anunciar o ano aceitável do Senhor. O fato de Jesus, quando Jesus ele explica que ele havia sido ungido de Deus para essa missão, as pessoas ali no alvoroço querem matar Jesus, porque Jesus está se dizendo que era o Filho de Deus. E eles conheciam Jesus da sua adolescência, da sua infância. Mas Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele não briga, ele não grita, ele simplesmente, com a sua autoridade, ele passa no meio deles e eles nem se dão conta que Jesus está saindo. Mas por que Jesus saiu? Por que Jesus não se entregou? Porque não era o tempo ainda. Jesus precisava cumprir a sua missão. Somente mais tarde, lá no Getsemane, que Jesus se entrega para ser preso e morto. 2.3. Rejeitado por alguns de seus seguidores. Jesus não atendeu às perspectivas materialistas de alguns de seus seguidores, pregando uma mensagem dura, ao qual eles não suportaram. Jesus, portanto, foi rejeitado por quem ouviu suas pregações e presenciou seus milagres. Quem também desprezou Jesus
que esses discípulos que abandonaram Jesus eram pessoas que estavam no dia a dia com Jesus, vendo os seus milagres, alimentados pela multiplicação dos pães, ouvindo as suas pregações. Não estamos dizendo que era alguém de fora, não, era alguém de dentro que estava ali seguindo Jesus no dia a dia, e eles resolveram abandonar a Jesus também. Nesse momento do ministério de Jesus, ele tinha vários seguidores que poderiam vagamente ser chamados seus discípulos. Esses discípulos não eram os 12, e muitos deles não receberiam a sua mensagem. Eles demonstraram dificuldade para aprender. O motivo por trás das palavras ásperas de Jesus não é difícil de se ver. Ele queria que as pessoas o considerassem o custo de segui-lo. Então Jesus, quando ele dá esse discurso mais duro, ele está mostrando para aquelas pessoas como seria difícil ser um seguidor de Cristo. Eles seriam perseguidos, alguns deles seriam mortos. E agora Jesus, então, ao apresentar isso, muitos deles desistem. E nós temos visto nos dias de hoje não sendo diferente. Muitas pessoas buscam apenas o evangelho de facilidade, apenas o evangelho da prosperidade. E a culpa não é nem do povo, muitas das vezes. A culpa é de alguns, até mesmo pastores, ditos pastores, líderes religiosos, que têm pregado uma mensagem humanista, que têm pregado uma mensagem que não é cristocêntrica, que têm pregado um evangelho de facilidade, que têm pregado o evangelho da prosperidade. Ora, meus irmãos, ser próspero, todo cristão é próspero, mas prosperidade não significa ter dinheiro. Prosperidade significa viver bem com aquilo que Deus te dá. Isso é prosperidade. É você ser feliz com aquilo que Deus te dá. E muitas pessoas querem apenas seguir a Jesus para ter uma casa nova, um carro novo e assim vai. Jesus ele está mostrando aqui, diferente do que muito é pregado aí fora hoje, que atrai as pessoas pela facilidade, Jesus está dizendo: o caminho tem espinhos, a porta é estreita. No mundo tereis aflições. Vocês precisam ter bom ânimo. Jesus venceu. Se ele venceu, nos dá a entender que nós venceremos também se permanecermos nele. Mas é interessante que aqui as pessoas vêm para um evangelho de facilidade. Na primeira dificuldade, fazem como esses discípulos, capítulo 66 de João 6. Viram as costas para Jesus, vão embora. Quando eu era do mundo eu sofria menos. Quando eu era do mundo eu tinha menos perseguição. E a pessoa simplesmente volta para os braços do diabo, volta para a iniquidade, para o pecado, porque simplesmente não tem raiz, não quer pagar o preço, não quer andar pela porta estreita, não quer andar pelo caminho estreito, ele quer andar pelo caminho largo. Mas o caminho largo conduz à perdição e o caminho estreito à salvação. Bom, caminhando para o final, nós temos aqui o tópico 3. O tópico 2, então, falou que Jesus, mesmo no meio das perseguições, ele permaneceu fiel, permaneceu firme, cumprindo o seu propósito. O tópico 3, rejeitado por muitos, mas exaltado pelo Pai. Mesmo o Filho sendo rejeitado por muitos, o Senhor perseverou no cumprimento da missão. Assim, muitos não se deixaram ser levados pelo que o rejeitavam, mas creram em Jesus, receberam a sua palavra e o exaltaram. Vemos isso no Evangelho de João, primeiramente no testemunho de João Batista. O próprio João Batista, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29 em diante, ele começa a falar sobre justamente o Jesus que viria. Ele vem como um precursor de Jesus. No próximo tópico a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Depois, na cura do cego de nascença. As pessoas começam a rejeitar Jesus. Por fim, uma grande multidão na sua entrada triunfal em Jerusalém. 3.1. João Batista, testemunha do Filho de Deus. João Batista testificou do Filho de Deus ao dizer que Jesus viria após ele. Essa certeza de João Batista fez com que, ao ver Jesus caminhando em sua direção, ele o reconhecesse dizendo: olha que interessante, João começa, por uma ordem do próprio Deus, a batizar, ali no Rio Jordão, principalmente nesse texto, quando Jesus é batizado, João estava ali próximo a Betânia. João, ele era 6 meses mais velho que Jesus. Quando seu pai, ele vai
estava prestando serviço no templo, a Isabel, a mãe de João, que já era idosa e era estéril, o anjo vai até o seu pai e fala que a sua esposa ficaria grávida. Ele, na hora, duvida um pouco, por conta da idade, por conta da esterilidade, ele fica mudo até o nascimento de João. João, quando Maria foi, então, que o anjo fala que Maria estava grávida por uma obra do Espírito Santo, que ela vai visitar Isabel, que também já estava grávida, nas montanhas da Judéia. Quando Isabel é visitada por Maria, o vento, quando Maria sauda a Isabel, a criança no ventre de Isabel começa a saltar e a pular, João Batista. E a Bíblia vai nos dizer que João Batista, ele veio nos moldes de Elias. O que era Elias? Nós podemos dizer que João Batista ele vem já no Novo Testamento, mas ele vem como se fosse um profeta nos moldes do Antigo Testamento. Como assim? O que Elias fez? Por que a Bíblia fala que viria um Elias? Não significa que Elias iria ressuscitar, até porque Elias não morreu. Elias iria reencarnar? Também não, porque nós não cremos na reencarnação. E nem mortos Elias estava. Elias foi ao céu num redemoinho de fogo, num carruagem de fogo foi. E ele, vivo, né, na verdade, ele não passou pela morte. Elias e Enoque não experimentaram a morte. Mas é interessante que quando a Bíblia fala que enviaria Elias, o seu anjo enviaria Elias nos moldes de Elias, porque o ministério de Elias foi um ministério muito aguerrido, um ministério muito forte. Elias, ele confrontava o rei Acabe. Elias, ele batia de frente com o rei. Elias, ele batia de frente, por exemplo, dizendo, segundo a minha palavra, não vai ter chuva. E depois não teve chuva, ele mata os profetas de Baal. Quando então vem a chuva, ele novamente, orientado por Deus, ele ordena a chuva vem. E ali as pessoas começam a crer em Elias, por causa disso ele foi muito perseguido. João Batista tinha essas características. João Batista tinha a característica de ser um anunciante, de bater de frente. Ora, certa vez João Batista estava batizando e aqueles religiosos, né? Aquelas pessoas que vinham mais para zombar, que vinham mais para ver o que João Batista estava fazendo, ele fala, raça de víboras. Quem vai livrar vocês da condenação futura? Então esse João Batista também é considerado como aquele voz do que clama no deserto. Esse voz do que clama no deserto, só para a gente dar uma pequena ilustração, nas épocas dos reis, antes do Antigo Testamento, de reis, as pessoas da nobreza, existiam alguns arautos, que eram alguns funcionários do rei, que eles iam para o deserto, eles iam nos caminhos, e anunciando que estaria vindo o rei. Ele anunciava para as pessoas que o rei iria passar por ali. E ele também tinha uma outra característica de um estudo, que Lucas ele vai dizer que João Batista ele é a voz que clama no deserto e ele deveria aplainar os caminhos, ele deveria limpar os caminhos, limpar a areia. O que era isso? É porque naquela época, no passado, essas pessoas, esses arautos do rei, tinham duas responsabilidades. Primeiro, anunciar que o rei viria, e ele deveria preparar o caminho, ver se a estrada estava em condições para a passagem do rei. Se tinha pedra na estrada que ele tinha que tirar, se tinha que abrir uma nova estrada, se tinha que preparar algum caminho. Então ele vinha preparando o caminho e anunciando a vinda do rei. Quando a Bíblia fala que João Batista seria a voz do que clama no deserto, João Batista ele prepararia, anunciando e limpando o caminho, ou seja, tirando os impedimentos, batendo de frente, tirando as barreiras para justamente apresentar Jesus. Pastor Antônio Gilberto, ele vai dizer para nós que o ministério de João Batista foi um ministério muito curto. Ele teve ali em torno de 33 anos de preparação, toda a sua vida foi uma preparação. Acredita-se que João Batista morou no deserto durante muito tempo, durante sua preparação, em comunhão com Deus, buscando. Muito provavelmente, nesse momento aqui, os seus pais já eram mortos, porque eles já eram mais idosos quando ele nasceu, que a Bíblia não faz mais referência aos pais de João. Então, muito provavelmente os pais de João Batista tinham morrido. E agora nós vemos João Batista abrindo o caminho para o Senhor Jesus. E aí, quando ele está lá batizando, que vem Jesus em direção a ele, o Espírito de Deus testifica. Eu falei do ministério, só para não esquecer. O ministério de João Batista deve ter durado em torno de 6 meses apenas.
Depois disso ele foi preso e foi degolado. Bom, por Herodes. Então João Batista ele está batizando, e aí quando ele vê Jesus vindo na sua direção, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque eles estavam questionando: por que você está batizando? Que autoridade é essa? E ele depois vem dizer: eu não sou o Cristo, mas eu estou abrindo, preparando o caminho para o Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele é batizado, nós temos ele a figura de Jesus, nós temos o Espírito Santo que desce sobre Jesus em forma de uma pomba, e nós temos ele a voz de Deus falando: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, no batismo de Jesus ali nós temos a Trindade ali sendo apresentada ali às pessoas. Bom, aqui João Batista cumpre com firmeza a missão de testemunhar e exaltar de Jesus Cristo, ao relatar que viu o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Bom, 3.2, e João Batista vai dizer também que ele não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus. Esse ato de desatar as sandálias era uma função de escravo. Os escravos andavam descalços, os nobres, os livres andavam calçados. Na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta para casa, a primeira coisa que o pai faz é calçar nele sandálias. Ele veio descalço. E descalço significava que eram apenas escravos. E ali quando seu pai calça sandálias novas, Jesus, o seu pai, o pai do filho pródigo, ele está novamente trazendo a liberdade, mostrando que ele tinha liberdade a partir daquele momento. Essa função de desatar sandálias era de escravos. Quando os senhores chegavam em casa, chegavam nas suas fazendas, o escravo é que se abaixava para desamarrar aquelas tiras de couro que prendiam as sandálias nos pés. Então, nós vemos ali esse momento que João está dizendo que ele não era digno nem de ser um escravo para baixar para desatar as sandálias de Jesus. 3.2. A luz que ilumina os rejeitados. O Evangelho de João nos apresenta a história de um homem cego de nascença, já falamos bastante sobre isso no ponto 2, que experimentou tanto a rejeição quanto a exaltação divina. Jesus, ao encontrá-lo, fez a lama com sua própria saliva e aplicou sobre seus olhos, ordenando que se lavasse um tanque de Siloé. Obediente à palavra do mestre, ele se lavou e passou a enxergar, surpreendendo a todos ao seu redor. Esse milagre não apenas restaurou sua visão física, mas revelou uma verdade espiritual, ainda mais profunda. Enquanto ele foi curado e teve seus olhos abertos, os religiosos da época permaneceram cegos espiritualmente, recusando-se a enxergar a obra de Deus. O próprio João descreve que após o milagre, aquele homem creu em Jesus e o adorou. Em contraste com os que, apesar da sua visão perfeita, estavam presos à incredulidade. Então esse cego, esse mendigo, ele fisicamente estava cego, mas espiritualmente ele estava enxergando, porque ele creu em Jesus. E a sua fé, a sua atitude de crer em Jesus, juntamente com a ordem de Jesus na execução do milagre, fez com que ele fosse curado. E os fariseus da época, mesmo vendo um cego de nascença ser curado, ainda não criam em Jesus, ainda perseguiam Jesus. 3.3. A entrada de Jesus em Jerusalém e a revelação do Messias. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João relatam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mostrando que ele é o Messias, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Cumprindo as profecias, este que está sendo recepcionado em Jerusalém está prestes a se levantar na cruz, ressuscitar e retornar à sua glória, que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Os discípulos testemunhariam o que Jesus lhes tinha revelado. O Filho de Deus não veio como líder para libertar Israel do jugo romano, mas como redentor da humanidade. Esse foi um outro grande conflito que essas pessoas tiveram. Muitos que serviram a Jesus, que seguiam a Jesus, eles se frustraram quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi preso. Muitos deles viraram as costas e foram embora.
fizeram aquela festa toda quando Jesus entrou em Jerusalém, cortavam ramos das árvores, jogavam pelo caminho, gritavam Hosana, Hosana o que vem em nome do Senhor. Né? E Jesus ali, ele é o filho de Davi, porque Davi, ao entrar em Jerusalém, ele também foi saudado, ele também foi como se fosse ovacionado, as pessoas aplaudiram a entrada de Davi em Jerusalém. Salomão, quando Salomão vai entrar em Jerusalém, Salomão também foi montado numa mula. Então, o fato ali de Jesus entrar em Jerusalém, para algumas pessoas eles associavam que aquele ali seria o rei. Bendito nosso rei Jesus, mas o reino de Jesus naquele momento não era um reino físico, humano. Mateus capítulo 10, versículo 7, vai nos dizer, quando Jesus orienta seus discípulos a saírem pregando, ele vai dizer o seguinte, olha, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Jesus estava implantando o reino dos céus e as pessoas queriam ser livres do Império Romano. Eles queriam um rei que viesse ali com uma espada, pegasse a espada, desembainhasse, matasse os líderes romanos, expulsasse o Império Romano do território de Israel e novamente assumisse como rei Davi a liderança física humana de Israel. Não era o momento de Jesus fazer isso. Jesus estava implantando o seu reino dos céus. Vai haver um momento em que Jesus vai pisar novamente nessa terra com toda a autoridade e poder e será o nosso rei. Porém, naquele momento ali, Jesus precisava passar pela crucificação. Jesus precisava se entregar pelos nossos pecados para novamente cumprir a sua missão, que era ligar o homem a Deus. Então, muitas pessoas que sofriam nas mãos do Império Romano não aceitavam Jesus que viesse humilde, não aceitavam um rei que não fosse humano. Quando eles perceberam que Jesus não iria libertar-eles do jugo romano, e sim estava fundando o reino dos céus, muitos deles abandonaram a fé. Meus amados, essa lição, uma lição muito proveitosa, vale a pena você fazer a leitura, você que tem a revista, fazer a leitura de todas as referências que a lição traz. Esse trimestre tem sido muito bom. A gente novamente vai voltar a comentar vários outros assuntos que já foram abordados nessa lição, nas lições anteriores, sempre fazendo conexão. Mas a ênfase dessa lição, que nós precisamos ter em mente, é que independente do que você está passando, seja perseguição, seja luta, seja desânimo, a Bíblia vem nos aconselhar e o próprio Jesus vem nos deixar exemplo a não desistir. Permaneça firme. Seja perseguição dentro da igreja, seja perseguição do seu líder, do seu liderado, de onde for a origem da perseguição. O importante é perseverar até o fim. Permanecer fiel a Jesus. Esse é o mais importante. E o tempo certo, o Senhor Jesus nos dá a vitória. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Abençoe sua casa, sua vida, sua família. E faltou ler a conclusão. Deixa eu fazer só a leitura dela aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo, em seu discurso despedido, advertiu que seus discípulos enfrentariam rejeição e oposição ao longo da caminhada cristã. No entanto, ele também assegurou que o Espírito Santo os fortaleceria e capacitá-los-ia para perseverar na missão. Dessa forma, nenhuma outra forma de rejeição ou oposição pode impedir o avanço da igreja quando ela caminha no poder do Espírito Santo. Então, o próprio Jesus nos orientou que nós sofreríamos também perseguições e dificuldades, mas que nós precisaríamos permanecer firmes e constantes. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe sua casa, sua família, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. A paz do Senhor Jesus.